pessoal, aqui é Matheus do canal de Produtor para Produtor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aí da série Plantando Conhecimento. E hoje a gente vai falar de um tema aqui que para muita gente é absolutamente aborrecido e chato, mas contudo, a gente sabe que é um assunto que é extremamente importante. Então, ainda que eu ganhe um monte de dislike nesse vídeo devido à importância dele, eu vou fazer esse vídeo que a gente vai falar um pouquinho da importância da gente gerir indicadores na agricultura, tá? A gente vai apresentar alguns que são os indicadores mínimos que eu considero que a gente, como agricultores, precisa considerar e trazer ao pé da letra aqui pra gente não perder como que eu vou dizer, a gente não perder a linha com a roça nossa, pra gente não embolar o meio de campo e saber exatamente para onde que a gente está indo com a nossa operação. Então, só peço para você que está nos acompanhando aí, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, porque contribui muito e ajuda a nossa mensagem a chegar mais longe dentro do YouTube aí, tá bom? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo! Bora começar do começo pra gente não embolar, como de costume a gente fala aí, né? É o seguinte, o que é exatamente isso aí, Matheus? O que você quer dizer com gestão por indicadores? Aliás, o que é um indicador e para que serve um indicador? Como o próprio nome diz, são literalmente indicadores. A gente pode considerar aí como uma ferramenta de gestão que serve para nos apoiar aí na tomada de decisão. Vixe, Matheus, embolou, não entendi nada. Cara, na verdade é o seguinte, você vai entender como indicadores, como realmente indicadores de uma determinada operação. Sendo bem direto, eles indicam se uma operação está no caminho certo aí, mesmo antes de chegar ao resultado final dessa operação. Justamente porque eles conseguem nos indicar antecipadamente se essa operação está no caminho certo aí, seja para ter um aumento de produtividade, um aumento de rentabilidade, um atendimento a algum nível de qualidade, enfim, seja o que for, esses indicadores vão ser o meio termo aí, vai ser quem vai indicar no meio da operação se essa operação está no caminho certo para atingir uma determinada meta ou um determinado resultado que seja o desejado. A verdade é que a gente na agricultura, por mais que a gente não tenha um gerenciamento de rotina, nesses nomes bonitos aí, tão bem desenhado na roça, no dia a dia nosso ali, a verdade é que a gente está fazendo análise de indicadores o tempo inteiro ali. A questão é que muitas das vezes a gente faz de uma forma informal, fica muito na cabeça da gente ali, aquele conhecimento ali, fica uma coisa mais empírica. E é isso que a gente, como agricultor, precisa tomar muito cuidado para a gente começar a anotar mais as coisas. Quanto mais a gente anota e tem esses dados de uma forma precisa, a gente consegue tomar decisões baseadas em números, em cima de fatos, em cima do que exatamente está acontecendo. Então, daí a importância da gente ter isso tudo bem anotado, para fazer um histórico, pessoal. Por que a gente precisa desse histórico? Porque na hora que você for fazer uma outra safra, você vai conseguir acompanhar aquilo, não em cima daquilo que você lembra que foi, do que você acha que foi. Você vai pegar seus dados e analisar. Vamos pensar aqui, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos pegar aqui um dos indicadores operacionais que são muito importantes. São, por exemplo, a taxa de germinação. Quando você pega e fala assim, e aí, a minha taxa de germinação do ano de 2018 foi tão boa quanto a do ano de 2020? A gente não consegue lembrar isso aí com tanta precisão. Daí a importância da gente ter esse histórico de dados. Porque aí você pega, está anotado no seu caderninho ou no computador, você fala assim, não, eu tive uma taxa de germinação no ano de 2018 25% superior do de 2020. O que é que aconteceu? Aí você vai analisar, foi um plantio feito em uma época que estava com temperaturas melhores, eu fiz um preparo de solo melhor. Daí a gente consegue gerar um histórico, pessoal. A importância da gente ter histórico na nossa operação. Desta forma, pessoal, a gente consegue ter uma tomada de decisão muito mais coerente e muito mais eficiente, na verdade, com a chance de dar muito mais certo do que a gente ficar simplesmente na memória ou pegando aquela experiência empírica da gente como agricultor. A gente começa a ter dados, para a gente começar a analisar as coisas em cima de dados e fatos.
Pessoal, falei um monte de indicadores aí. Não sei se vocês vão acreditar em tudo que eu tô falando, mas então eu trouxe um cara aqui de nome aqui, trouxe o Thiago. O Thiago é presidente da Negreira e está acostumado a lidar com indicadores aí diariamente na tomada de decisão. Até porque ele é um empresário, um executivo do segmento industrial aí. Então ele vai dar uma força pra gente aí, para tentar mostrar pra gente a importância da gente monitorar esses indicadores do nosso negócio aí. Thiago, chega mais. Fala, Matheus, beleza? Obrigado pelo convite aí, falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante, sobre as informações. Eu sou o Thiago Teixeira, diretor aqui da Negreira. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela nossa parceria junto com o Malchin aí, que você está testando, fazendo esse trabalho excelente. Inclusive a gente precisava de muito mais em outras culturas, tudo. Enfim, a Negreira está super aberta para a gente fazer esses desenvolvimentos aí. Enfim, para a gente poder falar um pouco desse assunto dos dados, eu aqui como diretor da empresa não posso deixar de falar que sem os dados você não consegue tomar decisão. Sem a informação você nunca vai tomar uma boa decisão. E para você poder ter essa informação boa de qualidade, eu associo que a gente precisa trazer para a nossa vida 5 Vs. Para a nossa vida não, para a informação em si. Primeiro V, para a gente poder conversar, é o volume. Antes da gente tratar qual a informação a gente precisa, precisamos ver qual o volume de informações, qual o volume de dados que precisamos gerar para poder ter essa informação. O segundo V é a variedade, ou seja, você só precisa de uma variável. Qual que é a variedade de dados, de informações que a gente precisa levantar. O terceiro V é a veracidade, buscar realmente o quão correto estão esses valores, ou seja, o estudo igual você está fazendo e tudo mais, traz a veracidade, ou seja, você está conseguindo acompanhar tudo e vai trazer uma boa positividade para o valor. Enfim, o quarto ponto é a velocidade, o quão rápido esses valores chegam, ou seja, não adianta você ter um bom estudo que demore para acontecer e já tenha passado o seu ciclo. Então, quanto mais rápido você conseguir o seu valor, sua informação, mais rápido você consegue tomar sua decisão. E por fim, o valor. Qual o real valor dessa informação, desse dado que você está buscando? Esse número, o quanto ele vale para você? E aí depois que você juntar esses 5 vezes, tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão. E cara, parabéns, de verdade, tamo junto nessa parceria e bora continuar esse trabalho aí. Valeu, Thiago, fico extremamente agradecido com a passagem sua aí para dar essas dicas pra gente aí que são valiosas. A gente sabe o quanto é importante a gente tomar decisões certas no nosso negócio aí. Então fica o meu agradecimento e estamos aguardando a visita suas aqui na roça aqui, tá, meu amigo? Tudo de bom? Um abraço! Existem centenas de milhares de indicadores aí, pessoal. Mesmo no nosso negócio, que às vezes todo mundo pensa que pode ser um negócio simples, que não precisa, não tem muito indicador, é mentira. Quanto mais tecnificado, mais indicadores a gente consegue começar a monitorar. Contudo, a gente precisa tomar muito cuidado também para a gente não virar só um gerente e deixar de ser um produtor, porque na verdade a gente precisa ter equilíbrio nessas duas coisas. Eu destaquei aqui para quem está começando, para quem não faz essa medição desses indicadores, eu separei aqui em 3 níveis aí. Na verdade não em 3 níveis, em 3 segmentos, de forma que a gente consiga avaliar todo o nosso negócio por meio de indicadores. Dá para a gente fazer uma avaliação aí, um monitoramento, na verdade, em 360 graus aí, com esses poucos indicadores que eu vou indicar aqui. São poucos, mas são absolutamente importantes, divididos em 3 segmentos aí, que são indicadores operacionais, indicadores financeiros e indicadores de resultado. Tem um monte a mais, tem muito mais indicadores, pessoal. O que eu vou apresentar aqui são uma boa referência para quem está começando a trabalhar com gestão na agricultura, para monitorar de uma forma coerente e precisa pelo menos esses indicadores destes 3 segmentos. Indicadores operacionais. Pessoal, o que é isso, Matheus? Que negócio difícil é esse aí? Na verdade, pessoal, não tem nada de tão difícil nisso. Isso é a gente pegar a nossa rotina e começar a monitorar a nossa rotina de uma forma pragmática, de uma forma anotada ali, ó, ter tudo baseado em cima de números. O que aconteceu de fato é um histórico da lavoura. O que você quer dizer com relação a esse gerenciamento de rotina aí, Matheus? É o seguinte, vamos pegar um exemplo bem básico aqui. Quando a gente faz o planejamento da nossa roça, todo agricultor, seja um agricultor novo
seja um agricultor que está mais veterano na produção aí, ele sabe o que ele precisa de fazer. Ele vai precisar plantar, que ele vai precisar capinar a roça dele, que ele vai precisar colher, que ele vai precisar vender. Isso aí todo agricultor sabe, que é inerente da função. O que a gente vai fazer é o seguinte, começar a dar nome aos bois, começar a desenhar bem essas tarefas. Um dos indicadores que eu monitoro, que eu acho fundamental e recomendo para todo mundo que monitora, é com relação ao percentual de gerenciamento da rotina. O que é isso, Matheus? É o seguinte, pessoal, no início da safra eu faço um planejamento assim, ó, essa roça eu vou fazer o preparo de solo. No preparo de solo eu coloco quais que são todas as atividades que eu preciso. Depois do preparo de solo eu vou fazer o plantio. Depois do plantio eu coloco todos os tratos operacionais que eu vou precisar fazer. O que é isso? Depois do plantio eu tenho que capinar a roça, eu tenho que pentear a melancia, eu tenho que pulverizar essa melancia, eu cumprir o programa fitossanitário, eu tenho que adubar essa melancia. Depois eu vou precisar colher essa melancia e vender essa melancia. Então, esses dados eles precisam ser monitorados. Como que a gente faz para monitorar esses dados? Eu escrevo isso numa tabelinha que eu chamo de gerenciamento de rotina da safra aí. E depois desse gerenciamento todo desenhado, eu ponho como um percentual. Se eu escrevi lá, por exemplo, fazer 3 capinas na roça e eu fiz só uma, eu só realizei 33% desse item. Imagina como se fosse um checklist. Se eu programei fazer 10 pulverizações nessa roça e eu fiz só 5, eu já tenho um indicador. Eu realizei 50% do meu programa fitossanitário. Se no meu programa nutricional eu planejei fazer uma aplicação de 400 kg de fósforo e só fiz a aplicação de 200, eu estou gerando um indicador aí o quê? Eu planejei fazer uma aplicação de 400, só fiz a aplicação de 200. Eu já tenho um indicador aí que eu estou atendendo 50% daquilo que eu planejei. Então, de uma forma grosseira, pessoal, a hora que a gente começa a analisar esses indicadores, a gente começa a determinar qual que vai ser a produtividade, qual que vai ser a qualidade, qual que vai ser a rentabilidade da nossa safra, antes mesmo dessa safra chegar. Lógico que são indicadores, pessoal, até porque a gente só vai conseguir fazer esse mapeamento completo na parte final, depois que a roça já foi colhida e já foi vendida. Mas de uma maneira geral, esses indicadores servem justamente para isso, para que a gente não precise chegar no final da safra para a gente conseguir apurar os resultados nossos. Quanto mais a gente tem um gerenciamento da rotina aderente com aquilo que a gente planejou, maiores são as possibilidades da gente atingir aquela meta que a gente definiu lá no planejamento. Beleza, Matheus, traz isso aí mais para nossa realidade, me ajuda a entender melhor como que esses indicadores operacionais vão me ajudar no meu dia a dia aí. Na verdade é o seguinte, cara, você já faz isso tudo. O que você vai precisar fazer é anotar e começar a estudar esses dados de uma forma mais efetiva. Analisar, fazer uma análise em cima de números, em cima desses dados que você tem. Vamos imaginar aqui, no início, lá no planejamento da safra, a gente desenhou que para a gente ter uma roça que bata 60 toneladas de produtividade por hectare, a gente precisa cumprir essas determinadas ações, que é o que eu chamo de um checklist aí. Se a gente atender 100% daquilo que a gente planejou, as chances da gente bater essa meta de 60% é muito maior. Como se a gente não conseguir executar tudo aquilo que a gente planejou, a gente está montando o quê? A gente está desenhando alguns indicadores. Se a gente planejou fazer 10 ações estratégicas ali e só fez 50% dessas ações, muito provavelmente a gente não vai ter o resultado esperado de 60 toneladas. Bacana, Matheus. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse indicador que você está propondo aí de gerenciamento de rotina, ele é um checklist para a gente começar a contabilizar todas as ações que a gente planejou e se executou ou não no decorrer da safra. Isso, show de bola, exatamente isso aí mesmo. A gente já está começando a alimentar alguns indicadores que são importantes. Então, o primeiro indicador nesses indicadores operacionais é este percentual de gerenciamento da rotina. Um outro indicador que ele é muito importante, que ele vai ter impacto direto na produtividade da roça,
é, por exemplo, o stand de plantas. O que é esse stand de plantas, Matheus? Vamos lá. Se a gente fez um espaçamento, vamos considerar um espaçamento de 3:1 aqui, tá, pessoal? 3 metros de rua e 1 metro de cada planta da outra. A gente vai trabalhar por hectare com 3.333 plantas. Bacana. Até aí tá ok. O que é esse stand então, Matheus? Esse stand é a gente saber o seguinte: a gente planejou ter 60 toneladas com 3.333 plantas por hectare. Essas 3.333 plantas vão ter que produzir para a gente 60 toneladas. Se o agricultor, vamos considerar que o Matheus deu um mole lá, não fez o programa fitossanitário direitinho lá, deixou entrar uma formiga e formiga comeu 25% daqueles 3.333 pés por hectare. Já temos um outro indicador, indicando que provavelmente a gente vai ter uma perda aí de 25% daquelas 60 toneladas. Então o que a gente está falando? Tem algo nos indicando aí que a gente já vai ter uma perda de 25%. Então aquela meta que estava de 60 toneladas, provavelmente ela não vai ser atingida, porque a gente já teve um problema aí que está reduzindo em 25% o nosso resultado final. Então, indicador, pessoal, é mais ou menos isso aí. Não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente para todo mundo aí, mas se ficou com qualquer dúvida também, não tem problema não, manda nos comentários aí que a gente tem o maior prazer em responder. O primeiro indicador financeiro que eu vou colocar aqui, pessoal, orçamento planejado. Da mesma forma que a gente planejou fazer todas as operações lá na fase de planejamento da nossa roça, se não fez, pelo menos era o que deveria ter feito, a gente precisa também, a gente sempre vai trabalhar com orçamento limitado. A gente nunca, pelo menos comigo, nunca teve assim, eu nunca tive a opção de fazer uma roça de modo que eu não precisasse me preocupar com o orçamento dela. Na verdade, isso não existe em nenhum tipo de negócio. Sempre a gente precisa trabalhar com um planejamento de um orçamento e tentar fazer aquele orçamento ali, tentar reduzir o máximo de custo dele ali, obviamente sem impactar aquelas atividades estratégicas que a gente determinou. A gente precisa garantir que todas aquelas atividades sejam executadas dentro de um orçamento planejado. Vamos considerar aí, se a gente estabeleceu uma meta de 60 toneladas lá no início, na fase de planejamento da nossa safra, igualmente a gente planejou também um orçamento para essa safra. A gente quer atingir 60 toneladas dentro deste orçamento. Este orçamento ele vai ter que contemplar ali todas aquelas ações ali que a gente mapeou para a gente atingir as 60 toneladas. Certo? Bacana até aí. Então, o que é exatamente isso aí, Matheus, esse orçamento planejado? É justamente um indicador que mede a gente não ultrapassar aquele limite que a gente estabeleceu na fase de planejamento. Vamos supor que a gente estabeleceu lá que a gente vai gastar 100 diárias operacionais durante todo o nosso ciclo produtivo. E a gente gastou 150 diárias operacionais, a gente já extrapolou, pelo menos naquele item ali, a gente já extrapolou em 50% ali, a mais do que aquilo que a gente havia previsto na fase inicial. E onde que isso vai impactar? Onde? Vai impactar diretamente no bolso do agricultor, pessoal. Porque, na verdade, o agricultor tem que ter uma coisa muito clara na cabeça. Ele precisa garantir produtividade no menor custo possível. Porque é o seguinte, pessoal, a gente nem sabe o preço que a gente vai vender a nossa fruta. São dois fatores aí que são uma incógnita para o agricultor. Tanto a questão da produtividade, que a gente só consegue saber esse número de produtividade no final, depois que colhe a roça toda, e também essa outra X aí, essa outra incógnita, que é o preço de venda, pessoal, que isso aí é determinado pelo mercado, não está na mão do agricultor. Daí a importância do agricultor ter esse indicador de orçamento muito dentro daquilo que ele planejou. Não pode estourar, porque na verdade ele não sabe qual que vai ser a produtividade dele e também não sabe o preço que ele vai vender. Isso aí é a aposta que todo mundo que está na agricultura aposta, né? Pelo menos no setor de HF, né? Tem alguns outros setores da agricultura aí que o pessoal consegue trabalhar com o mercado futuro, ou seja, o cara vende lá 80% da safra dele a preço fechado, 20%, 50%, mas de um modo geral isso não acontece no setor de HF, pessoal. Então todo agricultor precisa estar muito ligado com relação à gestão e esse orçamento aí, pessoal. Quanto menos ele conseguir gastar
E lembrando sempre, não adianta ele cortar onde que vai destruir a produtividade dele. Ele tem que reduzir ao máximo de modo que ele consiga equilibrar com a produtividade. E o outro indicador, pessoal, que ele é fundamental, que a gente precisa gerir ele também, mas a gente só vai conseguir fazer a gestão dele 100% depois que a gente vende a safra, que é justamente esse balanço aí, para a gente analisar como que ficou a receita que a gente teve com a roça versus aquela despesa, que é aquele orçamento que a gente planejou. A diferença entre esses dois dados, de receita e de despesas, vão determinar aí o indicador mais importante no final para o agricultor, que é de fato qual a rentabilidade da operação, quanto esse agricultor ganhou ou perdeu com essa safra. Um outro grupo extremamente importante, pessoal, de indicadores é o seguinte, são os resultados da operação. Eu vou colocar aqui só 2 indicadores, que se a gente controlar eles, já vai servir para a gente conseguir monitorar e melhorar muito a nossa operação. Quais que são esses indicadores de resultado da operação, Matheus? A quantidade produzida por hectare é um deles, que a gente vai determinar ali, beleza, né? Tantos hectares, plantei 10 hectares, tive uma produtividade de 600 toneladas. Bacana, produtividade de 60 toneladas por hectare. Qual que foi a meta? 60, bateu a meta, bacana. Show de bola. Esse então é outro indicador aí, produtividade por hectare. E o segundo, que é também muito importante e relevante, pessoal, é o percentual de peso dessa fruta. O que é isso, Matheus? A gente precisa entender, quando a gente está falando do mercado da melancia, pessoal, que a gente tem melancia basicamente de 3 P's, tá? Tem mais variações, que às vezes a gente consegue vender uma mercadoria de qualidade mais baixa para feirante, mas vamos desconsiderar essa aí, vamos imaginar que a gente está tratando só com o mercado comercial aí, que é o pessoal, a CEAGESP, Ceasa Minas, seja qual for a central que você vai entregar esse produto. A melancia a gente trabalha basicamente com 3 preços de um modo geral. A gente vai ter um preço diferente para melancia graúda, um preço um pouco mais inferior para melancia média e um preço ainda mais inferior para melancia miúda. Daí a importância da gente medir esse indicador, que a gente precisa saber qual que é o percentual de fruta que a nossa roça produziu. Foi mais fruta graúda, mais fruta mediana, ou a nossa roça produziu só fruta miúda? Daí a importância da gente monitorar muito bem esse indicador também, justamente por ele estar associado com o preço final da nossa fruta. Então ele vai ter ele vai ser determinante na rentabilidade do nosso negócio. Daí a importância da gente estar de olho também nesse indicador. Pessoal, falamos um monte de indicadores, eu não vou estender o vídeo mais. Se ficou com qualquer dúvida, eu vou falar mais uma vez. Inscreve no canal aí, manda nos comentários aí, que a gente tem o maior prazer em tentar responder aí, tá bom? Mas agora vamos falar de roça, vamos ver como é que tá o desenvolvimento da nossa roça. A nossa roça tá pegando um frio danado, a gente tá pegando temperaturas baixas aqui, a gente chegou a pegar temperatura de 9 graus aqui na madrugada, 10 graus, 11 graus. Isso aí tem atrasado muito a nossa melancia. A gente já disse anteriormente também, tem feito o que está ao nosso alcance aí, né? A gente tem feito de tudo para tentar minimizar esse estresse da planta aí. Mas de um modo geral a roça tá bonita, como vocês podem ver aí, ela tá bacana, ela ainda tá florando. Como eu disse aí, pessoal, a roça tá florando ainda, né? É uma roça que ela tá com quase 70 dias, mas a gente precisa considerar a época de plantio aí. A gente tá pegando muito frio, né? Mas de uma forma geral a roça tá fechando, tá indo bem, né? De um modo geral é isso aí, ó. A gente já vê alguns frutos maiores, mas ela ainda tá carregando. A florada dela tá lenta. Mas de um modo geral é isso aí. A roça tá com uma vista por cima, o áudio pode estar meio ruim, que aqui tá ventando. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia de como que tá o desenvolvimento da nossa lavoura aí, né? Dentro de mais uma semana aí ela deve fechar completamente aí. Mas aparentemente tá bonita. Tá lento, o desenvolvimento tá devagar em função do frio aí, mas tá uma roça bonita. Pessoal, por hoje é isso aí. Vou fazer o fechamento aqui direto da roça. Sei que o tema é um tema um pouquinho aborrecido, mas assim, devido à importância desse tema, pessoal, a gente não pode, quem quer
seguindo esse segmento aí da agricultura aí, não pode desprezar essa gestão por indicadores aí, tá? Só peço para você que está acompanhando a nossa websérie aí, não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, porque como eu já disse insistentemente aí, ajuda muito a nossa mensagem chegar mais longe dentro do YouTube aí e poder ajudar outros agricultores aí. Então, até semana que vem, um abraço!